A paz de Alcha, meus irmãos. Eu sou o irmão Léo, do Corpo de Salvador, Bahia. Vou estar aqui para os irmãos hoje, pela honra e glória de Al, louvado seja Al, dando para os irmãos um entendimento que eu creio que muitos já têm. As Escrituras diz para nós termos o pleno conhecimento de quem é Yal e de quem é o seu filho. Hoje, pela honra de Yal dos Exércitos, pelo meio do Espírito de Yal, vai estar passando para os irmãos um conhecimento a respeito do Mashiach, tá? E o tema que o Eterno me deu foi a mão sábia de Yal. Já os irmãos vão entender o porquê, tá? Vou aqui começar lendo para os irmãos Efésios capítulo 1, versículo 17, que diz assim: peço que o Altíssimo de nosso Salvador Yahshua Mashiach, o glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Gravem aí. Vou ler mais outra, já eu vou chegar no ponto aonde Yal quer, tá? Bora ler aí. Provérbios 3, versículo 19, que diz assim: por meio da sabedoria de Yal, firmou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus. Bem, a leitura que eu vou passar para os irmãos por meio do Espírito de Yal, como a gente leu no livro de Efésios, né? Que por meio do Espírito, Yal dá sabedoria e revelação. Bora lá. O tema, quer dizer, um dos tópicos que está aqui escrito é assim: de onde vem a sabedoria? Quem ou que é a sabedoria de Yal? Tá? Abram aí no livro de Jó, capítulo 28, verso 20 ao 23. Jó diz assim: ora, de onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Está oculto aos olhos de todos os viventes, e também oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama, e Yal entende o seu caminho, e ele sabe o seu lugar. Tremendo. Já vamos entrar neste capítulo aqui. Quero ler mais outro em Jó capítulo 16, verso 19 ao 22. Vejam bem, irmãos, prestem bem atenção, que tremendo. Jó nem conhecia o nosso Salvador, nem conhecia. Olha só o que ele fala. Isso aqui é na Bíblia de Jerusalém, tá, irmãos? Porque tem algumas traduções que eu não sei como é que tá aí. Vou ler aqui. Tenho desde já uma testemunha no céu e um defensor nas alturas, intérprete de meus pensamentos de junto de Yal, diante do qual correm as minhas lágrimas, que ele julgue entre o homem e Yal, como se julga um pleito entre os homens, porque passarão os anos que me foram contados, e empreenderei a viagem sem retorno. Veja que tremendo. Jó diz aqui que ele julgue entre Yal, ou entre os homens e Yal. Ele diz que esse ser, né, é uma testemunha fiel nos céus. A gente sabe que Shaul disse assim: há um só Criador e um só mediador entre Yal e os homens, Yahshua Mashiach, o homem. Tremendo aqui, tá? Aqui já é o prenúncio de Yahshua aqui que Jó fez. Vamos voltar lá para Jó 28,
capítulo 20, ou capítulo 28, versículo 20 ao 23. Ora, de onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Veja bem, irmão, está oculto aos olhos de todos os viventes e oculta às aves do céu. Jó aqui diz que a sabedoria estava oculta. A gente sabe que, e ainda diz aqui, que a morte e a perdição dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama, e Al entende seu caminho e ela sabe seu lugar. Aonde diz aí, está oculto aos olhos de todos os viventes e oculta às aves dos céus. Vamos ver aí quem é que estava oculto? Quem estava oculto? Bora ver aí. Colossenses capítulo 1, versículo 24 até o 28. Diz assim, Colossenses 1, 24, 28. Diz assim: agora me alegro em meu sofrimento por vós, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Machia, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade porial a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Al. Grave aí, a palavra de Al. O mistério que esteve oculto, que esteve oculto em épocas e gerações, mas agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Al dar a conhecer os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Yahshua em vós, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria. Olha a sabedoria envolvida aí, a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Machia. Tremendo, meus irmãos, tremendo. Tem mais. Eu espero que os irmãos estejam entendendo, porque o que está saindo aqui não sou eu que estou falando. Quero falar bem pouco. O que vai falar vai ser as escrituras. As escrituras, elas vão se responder uma a outra. A própria escritura vai conciliar uma com a outra. Abram aí agora Efésios capítulo 3, versículo 4 ao 5. Diz assim: por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do segredo de Machia, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Mais uma vez dizendo que Machia estava oculto. Eu acho que os irmãos já entenderam onde eu quero chegar, né? O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Vamos voltar lá para Jó 28, versículo 20 ao 23. Ora, de onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Olha aqui. Está oculta aos olhos de todo vivente e oculta às aves dos céus. Eu espero que os irmãos tenham entendido aí. Bom, vamos passar para a próxima. E já vai esquentar e os irmãos vão entender completamente onde eu quero chegar. Quer dizer, onde eu não, longe de mim, onde o Eterno quer chegar por meio do Espírito dele aqui. Bora lá. Abram aí Provérbios, capítulo 8, versículo 12 ao 31. Os irmãos vão ver que é tremendo. Diz assim: eu sou a sabedoria, em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o temor de Al. Consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso.
Meu é o conselho sábio. A mim pertencem o entendimento e o poder. Louvado seja Yahweh. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça da mesma forma, mediante meu poder. Governam os nobres, todos os juízes da terra. Eu amo todos os que me amam, e quem me busca, me encontra. Riquezas e honras estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Meu fruto é melhor que o ouro, sim, que o ouro mais puro. O lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, outorgando riquezas aos que me amam, oferecendo a estes prosperidade. Olha só que tremendo! Yahweh me criou como a primeira das suas obras, o primeiro dos seus feitos mais antigos. Fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de água. Antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas, eu já existia. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos, ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá eu estava, eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, que as águas não ultrapassassem seu ordenamento, quando assinalou as balizas do alicerce da terra, então eu estava lá com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Dia após dia tem sido o meu prazer, sempre me sentindo feliz ao seu lado, regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Tremendo, né, meus irmãos? Agora vamos destrinchar versículo por versículo aqui. Quando diz aí, logo no primeiro versículo diz assim: eu sou a sabedoria, em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o temor de Yahweh consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, arrogância, o mau comportamento, o falar perverso. Ponto. O meu é o conselho sábio, prestem atenção. A mim pertencem o entendimento e o poder. Aí a sabedoria está dizendo que dele é o conselho sábio e a ele pertencem o entendimento e todo o poder. Vamos ver a quem também pertence todo o poder? Abram aí, irmãos. Colossenses 2, versículo 2 ao 3. Olha aqui o que é que fala. Para que os meus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do segredo de Yahweh e Pai de Yahshua Mashiach, em quem estão escondidos todos os tesouros do entendimento e da ciência. Tremendo, meus irmãos. Paulo aqui diz assim: ora, em Yahshua estão escondidos todos os tesouros do entendimento, em algumas traduções vai estar assim, da sabedoria e da ciência. Lá no livro de Provérbios diz assim:
A sabedoria que fala, meu é o conselho sábio, a mim pertence o entendimento e o poder. Os irmãos estão entendendo aí, né? Bora lá, porque as escrituras estão respondendo às próprias escrituras. Isso é tremendo, tremendo. Em seguida, diz assim: por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Da mesma forma, mediante ao meu poder, governam os nobres, todos os juízes da terra. Vamos ver a quem pertence todo o poder, a quem todos os todo o poder, todos os governos, principados, a quem pertencem. Abram aí Efésios 1, verso 20 ao 23. Olha só que tremendo. Esse poder ele exerceu em Machia, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, olha aí, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também naquela que há de vir. E ao colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Aleluia! A plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Aleluia! Louvado seja o. Vocês estão entendendo, né, irmãos? Vocês estão entendendo. Vou entrar numa parte mais tremenda ainda. Quando diz aí no livro de Provérbios ainda, vamos voltar para Provérbios 8. Quando diz aí, ó, no verso 22, e ao me criou como a primeira de suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos, fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. No livro de Eclesiástico 1, versículos do 1 ao 5, diz a mesma coisa. Diz assim: toda a sabedoria vem de alto, ela está junto dele desde sempre. A areia do mar, os pingos da chuva, os dias da eternidade, quem os poderá contar? A altura do céu, a amplidão da terra, a profundeza do abismo, quem as poderá explorar? Olha aqui, antes de todas as coisas foi criada a sabedoria. Aqui diz, ó, antes de todas as coisas foi criada a sabedoria. A inteligência prudente existe desde sempre. A fonte da sabedoria é a palavra de Yahweh nos céus. Seus caminhos são leais. Tremendo, testificou aqui com o livro de Provérbios. Vamos voltar para o versículo 22, que diz, né? Yahweh me criou como primeira de suas obras. Bora ver? Abro aí Colossenses 1, capítulo 1, versículo 15 ao 16. Coloca aí. Diz assim, Colossenses 1, Colossenses 1, versículo 15, 16, diz assim: o qual é imagem do Yahweh invisível. Olha aqui, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Louvado seja o nome de Yahweh dos Exércitos por esta mensagem tremenda, meus irmãos. Você vê que no versículo de cima diz: o qual é a imagem do Yahweh invisível, o primogênito de toda a criação. Olha aqui, no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 22, diz: Yahweh me criou como primeira de suas obras. No livro de Eclesiásticos, ele diz:
Antes de todas as coisas foi criada a sabedoria. No livro de Colossenses 1, versículo 15, diz: o qual é a imagem do Yahweh invisível, o primogênito de toda a criação. Os irmãos já entenderam tudo aí. Tá tudo na luz, meus irmãos. Tudo na luz. A resposta já está aí. A sabedoria de Yahweh é Yahusha. Foi a primeira criação de Yahweh. Muita gente acha que é Adão. Adão não. Foi Yahusha. Yahusha é o primeiro de tudo. Sim, ele foi, né? No caso, Adão foi a primeira criação de Yahweh na terra. Foi o primeiro Adão e o último Adão, que é Yahusha também. Que consequentemente foi o primeiro, porque ele é o primogênito de tudo. Louvado seja Yahweh. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Vamos ver agora o próprio Yahusha falando que ele é a primeira criação de Yahweh. Está no livro de Apocalipse, Apocalipse 3, versículo 14. Diz assim: e o anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso aqui é Yahusha dizendo, tá? Isto diz o assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Yahweh. Tremendo, meus irmãos, tremendo. Encaixou. Yahweh criou Yahusha como primeira de suas obras. Como o princípio da criação foi a sabedoria de Yahweh, que é Yahusha, o nosso Messias. Louvado seja Yahweh. E tem mais, irmão, tem mais. Bora lá. Quando diz assim no versículo 30, tá? Provérbios 8, versículo 30. Diz assim: eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Ou seja, a sabedoria de Yahweh aqui, e Yahusha diz assim, né? Eu estava com Yahweh e cooperei com tudo como seu arquiteto. Bora ver isso? Se realmente Yahusha estava com ele lá na criação, bora ver. Abra aí Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Entenda aqui, irmãos, ó. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequeninos animais que se movem rente ao chão. Vocês repararam aí, irmãos? Logo no início, Yahweh diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, Yahweh não estava sozinho, não. Yahweh estava com seu filho fazendo a criação. O Mashiach estava como arquiteto, como diz lá no versículo 30 do livro de Provérbios, capítulo 8, que diz: eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Olhe lá o Mashiach em Gênesis, dizendo, quando Yahweh diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é lindo demais, meus irmãos. O Mashiach estava lá com Yahweh, criando todas as coisas. Ou seja, Yahusha é a primeira das obras de Yahweh. Isso é tremendo, meus irmãos. Isso é tremendo. Muitos irmãos não têm essa ciência. As escrituras diz para nós termos o pleno conhecimento de quem é Yahweh e de quem é o seu filho. E estamos sabendo quem é o filho de Yahweh. Quem é a essência do filho de Yahweh. A sabedoria de Yahweh dos exércitos. Louvado seja Yahweh dos exércitos. E tem mais, irmão. Bora lá. Vou pedir aí para os irmãos abrirem aí. Ainda no Provérbios 8, tá? No versículo 35 ao 36, diz assim: porquanto toda pessoa que me encontra, aqui é a sabedoria dizendo ainda, tá? Porquanto toda pessoa que me encontra acha vida
e ganha favor de Yahweh. Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte. A sabedoria olhou e disse assim: porquanto toda pessoa que encontra a sabedoria, acha a vida e ganha favor de Yahweh. Vou pedir aí para os irmãos aí, abrirem no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 12. Diz assim: olha só, quem tem o filho de Yahweh tem a vida. Quem não tem o filho de Yahweh não tem a vida. Já disse tudo aqui. Lá no versículo 35 de Provérbios 8 diz: porquanto toda pessoa que me encontra acha vida e ganha favor de Yahweh. Lá no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 12, diz: quem tem o filho tem a vida. Aí, meus irmãos, a mesma coisa, tudo se encaixa. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Quem tem Bíblia de Jerusalém aí, vou estar lendo aqui mais uma, que é Sabedoria de Salomão. Sabedoria de Salomão, capítulo 7, versículo 24 ao 28, que diz assim: a sabedoria é mais móvel que qualquer movimento, e por sua pureza tudo atravessa e penetra. Olha só, ela é fluido do poder de Yahweh, uma emanação puríssima da glória do Onipotente. Louvado seja Yahweh dos exércitos, pelo que nada de impuro nela se introduz. Tremendo. Pois ela é reflexo da luz eterna, espelho nítido da atividade de Yahweh e imagem de sua bondade. Por outro lado, sendo só, ela tudo pode, sem nada mudar, tudo renova. E entrando nas almas santas de cada geração, delas faz amigos de Yahweh e profetas. Tremendo. Pois Yahweh ama só quem habita com sabedoria. Tremendo. Quando diz assim, pois ela, diz assim, ela é fluido do poder de Yahweh. É fluido do poder de Yahweh, uma emanação puríssima da glória do Onipotente, pelo que nada de impuro nela se introduz. Tremendo. Pois ela é reflexo da luz eterna. Quem é a luz eterna? Yahweh. Ela é reflexo de Yahweh. É espelho nítido da atividade de Yahweh. Já diz. E imagem de sua bondade. A gente leu lá no livro de Colossenses 1, versículo 15, que diz assim: o qual é imagem do Yahweh invisível, o primogênito de toda a criação. Yahusha, a imagem do Yahweh invisível. Em seguida, no livro de Salomão, continuando, diz assim: por outro lado, sendo só, ela tudo pode, sem nada mudar, tudo renova. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que toda pessoa que está em Yahusha é um ser renovado, é uma nova criatura. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Em seguida, continuando, o livro de Salomão diz assim: e entretanto, entrando nas almas santas de cada geração, delas fez amigos de Yahweh e profetas. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 10 ao 11, diz que nós éramos inimigos de Yahweh. Nós éramos inimigos de Yahweh, mas através da morte do seu filho Yahushua Mashiach, nos reconciliamos com Yahweh, nos tornando amigo de Yahweh e filhos. Somos filhos de Yahweh e amigos de Yahweh também. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Yahushua é nosso irmão mais velho. Louvado seja Yahweh dos exércitos, meus irmãos.
Eu espero que os irmãos tenham entendido essa mensagem. Eu não falei nada de mim, meu irmão. Só fiz ler para os irmãos entenderem. Por último, né? A última, que vai ser tremenda também. Tá aqui escrito, né? Que o Eterno me deu isso aqui, dizendo assim: por fim, quem é Mashiach? Quem é o Messias? Abra aí, 1 Coríntios 1, versículo 20 ao 24, que diz assim: ora, onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Ial completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que, na sabedoria de Ial, olha aqui, na sabedoria de Ial, o mundo não o reconheceu por meio da sabedoria humana. Foi do agrado de Ial salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria, nós, entretanto, proclamamos o Messias no madeiro, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A resposta, irmãos, desse estudo vem agora, dessa leitura vem agora. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeu como grego, o Messias é o poder de Ial e sabedoria de Ial. Louvado seja Ial dos exércitos, meus irmãos. Louvado seja. O intuito disso, meus irmãos, é saber que Yahshua é a sabedoria de Ial. Ele foi a sabedoria de Ial. Ele é e continuará sendo por toda a eternidade. Isso é conhecimento de Mashiach. Muita gente diz: quem era Yahshua, como era antes de vir? Aqui está aqui. A resposta está aqui, nas Escrituras. A sabedoria de Ial dos exércitos. Louvado seja Ial dos exércitos, meu irmão. Eu espero que os irmãos tenham entendido, que o Espírito de Ial toque nos irmãos, leiam, releiam, escutem de novo e fiquem na graça e na paz, na força de Ial dos exércitos, por Yahshua Mashiach. Um abraço, meus irmãos.